2020 está acabando, né? E foi um ano desafiador, né, Michele? Nossa, para todo mundo, né? Que ano, que ano! E nós aqui enfrentamos esse desafio com o mesmo compromisso de sempre. Levar até vocês informação de qualidade e com muita responsabilidade. Neste domingo, dia 15 de novembro, a TV Sergipe completa 49 anos, hein, Michele? É tempo, viu? 49 eu tenho anos 5 só de história. desse mês. Pois é, eu vou fazer 10 anos, né? Uma parte aí, vivi uma parte dessa história com muito orgulho e nós temos uma satisfação imensa em escrever mais páginas dessa história com vocês que estão aí do outro lado. Quando pensamos sobre a passagem do tempo, refletimos a respeito da nossa própria história. Em 49 anos, nós vivemos a história e ajudamos a contá-la junto com você, que aí do outro lado sempre esteve perto e fez a história acontecer. Você se viu aqui. Em 49 anos, atingimos uma maturidade que vem acompanhada do compromisso de sempre, o de informar. Mas antes do sinal começar a chegar aos lares sergipanos, foi preciso que muitos desbravadores tivessem coragem para transformar em realidade o sonho de criar no estado a primeira emissora de televisão. Eram perceptíveis a revolução e o encantamento que a TV já provocava na cidade e na vida das pessoas em São Paulo. Na época, o prefeito de Aracaju, Godofredo Diniz, fez a liberação de uma verba para a compra de uma antena. A antena repetidora é então montada no Morro do Urubu, na zona norte da cidade. Até então, o sinal que chegava da TV Jornal do Comércio de Recife, Pernambuco, não era dos melhores, mas já causava fascínio nos poucos privilegiados que possuíam um aparelho de TV. No dia 12 de maio de 1971, a Rádio e Televisão de Sergipe entrou em fase experimental. No dia 15 de novembro de 1971, o sinal da TV Sergipe foi ao ar, sendo afiliada da Rede Tupi de televisão. No dia 6 de outubro de 1973, a TV Sergipe deixou a Rede Tupi e se tornou afiliada da Rede Globo de televisão. De lá para cá, noticiamos a história, relatamos as transformações na economia, na política, evoluímos junto com a tecnologia e de mãos dadas com você caminhamos. O objetivo sempre foi um só: levar a informação bem apurada, precisa, diante de uma sociedade em constante evolução. Mas em um piscar de olhos tudo mudou. Desses 49 anos, talvez o ano de 2020 seja o mais desafiador de todos. A pandemia chegou, as ruas ficaram mais vazias e a população precisou ficar em casa. Hoje é dia 5 de maio e a gente começa essa edição com uma informação para vocês. A partir de hoje, os nossos repórteres vão passar a aparecer sempre de máscara. O estado de Sergipe está com 41% do índice de isolamento social, que é o 16º do país e o 6º pior aqui do Nordeste. Para vocês terem uma ideia do aumento da demanda, no período de 13 de março a 30 de abril, 2.640 amostras foram encaminhadas aqui para o LACEN. Com certeza esse ano vai ficar para a história, eu acho que não só da nossa história, mas da história do mundo inteiro. E se a pandemia mostrou algo, entre outras coisas, foi que a gente tem uma grande capacidade de adaptação, né? A nossa prioridade desde o início sempre foi preservar pela saúde dos nossos colaboradores, mas sem deixar de cumprir com a nossa principal missão, que é a de informar com qualidade, né, todos os nossos telespectadores. Então a gente adotou uma série de medidas de prevenção contra o coronavírus e que foi acatada por todos os nossos colaboradores e que fez com que a gente conseguisse levar todas as informações necessárias para a população diante de um período tão complicado e que o nosso trabalho se fez ainda mais importante. Ficamos isolados, mas não separados. A TV foi a fonte de informação que Ana Beatriz precisava, diante de um inimigo invisível e ainda pouco conhecido. A professora que coordena uma escola da rede estadual viu tudo parar, mas a distância física das pessoas não impediu a conexão com o mundo por meio da telinha. A TV foi muito importante para mim, porque eu tive que ficar em casa. Eu tenho uma mãe idosa, né, uma senhora, então eu tive que fazer tudo
para estar em casa protegendo ela. E a TV no início ela foi importantíssima para mim, porque através da TV eu podia saber o que estava acontecendo. E foi aqui que você compartilhou dores e sentimentos e vivenciou a rotina de quem tem enfrentado o vírus na linha de frente. Conheceu a difícil missão de profissionais da saúde que precisavam combater o desconhecido, mas tinham medo de levar para casa a doença. O enfrentamento da pandemia veio para todos, inclusive para quem participava, para quem leva a informação. Então todos nós estávamos expostos, me lembro da angústia de cada um que fiz entrevista na época do começo da pandemia, a angústia pessoal e a angústia em saber como distribuir essa notícia, como levar essa informação de forma a não ser sensacionalista, a não ser tendenciosa. Então a TV, ela tem com certeza um papel importantíssimo em tirar o paciente, tirar a pessoa que está assistindo da ignorância, porque a ignorância nos deixa de olhos fechados para o perigo. Então, alertar quanto ao perigo, mas alertar de uma forma sutil, de uma forma carinhosa. Para esta psicóloga, não restam dúvidas de que a pandemia também deve deixar marcas nas nossas emoções. Nós já tivemos um aumento dos transtornos ansiosos e depressivos. E aí a gente especula-se que vamos ter uma pandemia do transtorno de estresse pós-traumático, que é justamente uns sintomas que vêm após a vivência de um trauma, como o próprio nome diz, de uma situação que trouxe uma ameaça para a própria vida ou para a vida de terceiros, pessoas que vivenciaram, no caso dos profissionais de saúde também, tanta dor, tanto adoecimento. Então a gente vai ter provavelmente muito adoecimento por conta do transtorno de estresse pós-traumático. Samuel é médico e foi no enfrentamento à Covid-19 que ele acabou contraindo o vírus. Mas o que ninguém imaginava é que, mesmo sendo jovem e sem comorbidades, a doença fosse evoluir tão rápido. Numa segunda, de repente, eu me senti mal e comuniquei aos meus superiores que, olha, estou me sentindo mal, assim, pelo andar, pode ser que seja a doença, pode ser que seja o Covid, acometimento da primeira tomografia de 25%, o suficiente para eu já não conseguir mais respirar de forma adequada, foi uma época muito ruim aqui na nossa cidade, precisei de UTI, não tinha vaga, só fui conseguir vaga quase 5 dias depois. Pelas contas de Samuel, foram pelo menos 12 dias internado, desses, 5 na unidade de terapia intensiva. 15 quilos mais magro, mas com a saúde restabelecida, Samuel voltou para casa, para a família, para o abraço do filho. Para mim foi uma experiência bem única, uma experiência de vida mesmo, né? E o sentimento é esse. Eu sou grato a Deus. Eu sou grato por estar falando com você aqui. Sou grato por ter voltado para o meu filho, era uma das minhas maiores preocupações. E depois de passar por toda a experiência, compartilhar na TV o que viveu foi uma forma de alertar as pessoas. Eu acho que a gente tem que sim motivar as pessoas, a gente precisa dar apoio. Infelizmente, nessa guerra nós temos perdido pessoas queridas, perdido colegas, e isso me incomoda, isso dói meu coração. E o que eu puder fazer para estar ajudando, Lindervan, eu vou estar fazendo. Para todos nós está sendo um tempo de adaptações. Temos que usar a máscara, higienizar cada vez mais as nossas mãos. De repente, por causa da ameaça do vírus, nos vimos divididos entre o medo de sair de casa e a necessidade de ir trabalhar. Até mesmo as nossas relações foram afetadas por causa do excesso de tempo, ócio, um tédio que, em alguns casos, até comprometeu a nossa convivência. Estávamos tão acostumados a estar tão sem tempo, que aí o que aconteceu? Muitas famílias tiveram que cuidar das crianças 24 horas, estar em suas relações, né, amorosas 24 horas. Isso também trouxe algumas complicações em relações que já estavam frágeis, até porque a pandemia ela serviu como uma lupa para aquilo que já não estava bom. Mas para aliviar as tensões, o tempo todo informamos. Levamos até a atividade física para dentro da sua casa. Bora treinar, minha gente. Bora mexer esse corpo. Entender a nova rotina imposta pela pandemia foi preciso. Durante esses meses, falamos sobre a doença,
mas sempre com foco no comportamento, na saúde física e mental, na educação financeira e no empreendedorismo. Eu não esperava ser assim, né? Começar do jeito que eu comecei já está cada dia mais melhorando. Em 49 anos, tivemos muita emoção na nossa tela. Compartilhamos sorrisos, abraços apertados. E que a nossa jornada continue sendo assim, cheia de esperança e muita fé. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder as marcas de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Eu vou falar, o líder está aqui bem emocionado, eu acho que todo mundo que está acompanhando, porque assim, a pandemia veio para todo mundo, gente. A gente está aqui trabalhando desde quando começou. Eu lembro que bem lá no início era absurdo para a gente anunciar as mortes que começaram a ser registradas aqui no nosso estado. A gente se impressionava muito e com o passar dos dias, essa notícia acabou se tornando comum. Assim, porque a gente vinha trazendo um aumento nesse número de casos, de mortes, e isso deixava a gente muito abalado também. Eu já estou aqui na TV Sergipe há quase 10 anos, então vocês já sabem que vocês têm um apresentador chorão, viu? Vocês já sabem disso há muito tempo. Mas comemorar esse aniversário em um ano tão desafiador, né, Michele? A gente comemora com uma vontade ainda maior, porque esses últimos meses, quem estava aqui dentro sabe como foi difícil, né? E compartilhar esses dias e colegas em casa, né, Michele? E assim, tendo que dividir, às vezes, fazer reunião por videochamada. Então, assim, foi uma adaptação muito grande para a gente. Mas estamos em frente, está dando certo e a gente vai vencer isso. Eu só quero agradecer a companhia de todos vocês em mais um ano, né? 49 anos e que venham muitos anos para a gente celebrar essa data